A ideia aqui é a gente falar um pouco e dar a oportunidade das pessoas que estão em casa com uma doença rara entenderem o quão difícil é essa jornada, essa trajetória, essa dificuldade de diagnóstico, é o dia a dia, é onde buscar informação. Então é falar um pouco sobre tudo isso para que as pessoas possam ter caminhos e isso possa gerar uma identificação do tipo, eu não estou sozinho. E como é a febre do Mediterrâneo? O que é essa doença? É uma doença rara e é muito difícil de você diagnosticar. É uma doença autoinflamatória. É um grupo de doenças que, na verdade, são chamadas doenças silenciosas, porque você não vê. Mas eu sentia muitas dores, eu cheguei a ter, dores que eu não conseguia andar, que eu não conseguia pisar no chão. E as pessoas falavam que eu não tinha nada. Anos de busca. E o que os médicos fazem? Manda para psiquiatra. E a minha própria família achava que eu estava exagerando. Então era um negócio assim... O ano passado, quando saiu, depois de 16 anos. 16 anos. A média é entre 5 e 8 anos para ter um diagnóstico. 16 anos para chegar num diagnóstico? 16 anos. 16 anos. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 17. Faz um ano que a gente Foram 80 diagnosticou ano passagens passado. pelo pronto-socorro e algumas internações. Mais de 80. Eu nunca ia pensar que eu ia ter uma doença rara, entendeu? Como você se sente? Claro que não é uma coisa assim que você pede, que você fala, nossa, que bom que eu tenho. Claro que não, né? Mas a gente aprende a lidar. Eu acho que tem pessoas que têm coisas muito piores. E a gente tem que erguer a cabeça e tentar enfrentar da melhor forma possível, sabe? Mas eu acho que de uma forma eu lidei muito bem com isso, Ela né? lidou. Eu gosto muito de praticar esporte, exercício físico. Foi uma das coisas que mais me ajudou, sabe? Então... Desde quando? desde que eu nasci... Não, você já é linda, maravilhosa. Aí você põe Obrigada, aquelas fotos obrigada. no seu Instagram com um cavalo, que eu amo. É, minha paixão, minha paixão. Comecei a montar, na verdade, meus avós de parte de pai tinham aras em Itatiba. E aí, quando eu era pequena, a gente ia todo final de semana. Eu me apaixonei pelos cavalos desde pequena. Eu queria, né, o dia inteiro ir pra cocheira, falava que eu ia dormir na cocheira. E aí, depois eu quis fazer esporte, né, tanto que a mamãe me levou pra Hípica Paulista pra fazer aula teste. E continuei fazendo e comecei a crescer, né, comecei a fazer mais. E olha que louco, né? Porque a ecoterapia, a gente sabe hoje o quanto ajuda esta parte psicológica que essa doença consome tanto. Então, de uma certa maneira, você intuitivamente buscou algo que já te faz super bem, né? Pra mim, era o melhor momento, pra mim, era ali que eu tava com meus cavalos. E ainda é? É, com certeza. Era e continua sendo. Essa luta de tantas mães, por um diagnóstico, para dar uma vida melhor para os filhos. O que essa luta fez com a sua vida? Mudou muito. Mudou muito a minha visão em relação às pessoas, mudou muito a minha relação em relação ao que é importante ou não. Assim, dar valor às pequenas coisas, aos momentos que você está vivendo, porque é uma luta incessante e é um exercício mental de resiliência absurdo. Existe uma frase que fala, Deus te mandou porque você é uma pessoa forte, você pode lidar com isso. Aquela história, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, mas eu acho que não. A gente faz o cobertor, né? É. E olha, eu vou te falar, as mães são guerreiras, porque a maior parte dos companheiros abandonam as mães. Mais de 90% das mães são abandonadas. Então, os grupos de doenças raras basicamente são formados por mães. São mulheres, olha... tem a ver com um amor incondicional, de você saber que tem alguma coisa errada e de você ir até o fim do mundo. A gente fez um curso sobre estresse na plataforma da Somi e a explicação disso, né, de os homens que abandonam, tem a ver com a raiz de como homens e mulheres lidam de maneira diferente com o estresse. Porque o homem, diante de um estresse, ele foge ou luta e a mulher cuida. Então, isso tem tudo a ver com essa razão evolutiva mesmo, de como a gente aprendeu a lidar com o estresse. Mas ajude a sustentar, por exemplo. Então, são mães que lutam não só para suprir todas as necessidades, ainda mais de natureza emocional e tudo mais, mas ainda assim tem que brigar na justiça por pensão. O esforço diário que a gente faz é o tempo todo e é aquela... como eu vou te falar, aquela apreensão, sabe? Aquela vontade de que vão achar a cura e vai terminar, sabe? Vai ficar tudo bem.
E se vocês tivessem que dar uma dica, um recado, uma mensagem para as pessoas que estão vendo? Se você tem um problema e sem físico, de natureza biológica, e você sente que tem alguma coisa errada, busque os centros de referência de doenças raras, no seu estado, próximo de você. Procure um geneticista, explique o que você tem. E vamos deixar aqui nos comentários os caminhos para as pessoas buscarem tudo isso, porque às vezes é difícil, a gente não sabe nem quem é um geneticista. Tem aqui na minha região? Não tem, né? São muito poucos ainda no Brasil, a gente vai deixar aqui os caminhos para você tentar encontrar esses centros de referência no Brasil. E o teu recado? Eu acho que apesar do que você está passando, claro, eu diria assim, tenta procurar para ver se você tem alguma coisa, porque eu não fazia ideia que eu tinha alguma coisa, minha mãe que foi atrás, então eu devo tudo a ela, mas eu acho que tentar levar a vida de uma forma positiva e eu acho que é isso, sabe? É o que eu mais tento fazer e eu falo para minha mãe todos os dias, sou uma pessoa muito feliz e apesar a gente tem dias difíceis e dias que tem vários desafios, mas a gente tem que ir em frente e é isso que a vida é sobre isso, sabe? A gente conseguir ser positivo, sabe? Ter isso na cabeça, eu acho. E o meu recado diante dessa conversa essa conversa para mim é mais uma prova de que a gente não sabe absolutamente nada de quem está na nossa frente. Então, tente olhar para essa pessoa como uma pessoa e só. Que a gente olha e a gente não faz uma ideia.